Economista-chefe da Farsul, Antônio da Luz, está em Ibirubá nesta sexta-feira e trouxe conteúdo voltado para o agro. Antônio, um resumo dessa grande apresentação aí que você fez. Como é que a gente explica para o produtor, talvez as pessoas que não puderam vir, o que foi conversado aqui hoje? Bom, primeiro eu queria dizer aqui da minha alegria de estar aqui em Ibirubá, André, estar contigo, estar com todo o pessoal da 104.9 aqui nesse evento tão bem organizado pelo Sindicato Rural de Ibirubá. Quero agradecer muito ao Elmar Conrad pela oportunidade de estar com ele aqui, dividir o palco com ele. Ele que é uma grande cabeça do crédito rural, do seguro rural do Brasil, reconhecido no Brasil inteiro. Então, para mim é um privilégio. E eu fiz uma apresentação trazendo um panorama econômico. Eu acho que a apresentação foi muito mais voltada para uma reunião de negócios do que para uma palestra propriamente dita. Eu vim hoje com o objetivo de mostrar o que está acontecendo na economia brasileira, o que está acontecendo na economia mundial e o que isso tem a ver com as decisões que os produtores têm que tomar. Porque o que está acontecendo com os juros? Quais são as perspectivas para juros? Juros do plano safra. Tomo o dinheiro agora, espero, pego muito, pego pouco, que tipo de linha eu tenho que preferir para longo prazo, vai ter novo plano safra, não vai ter, como é que vai ser esse negócio? Tratamos de câmbio, tratamos dos preços das commodities, das perspectivas, tanto para o câmbio quanto para as commodities, quais são as decisões, o que é o ponderado de se fazer e se tomar de decisão num momento desses. Então tudo a gente fez utilizando os dados para mostrar para os produtores e produtoras que aqui estavam a realidade da situação, de modo que elas tomassem, se tomem as melhores decisões possíveis, porque afinal de contas nós já estamos tendo uma safra muito difícil, de perdas importantes. Aquilo que colher não podemos errar nem na comercialização e nem na tomada do crédito e nem na fixação de contratos, enfim, temos que tomar as melhores decisões mais do que nunca num momento desses. A gente percebe uma certa animosidade do agro com o atual governo. É fato isso ou não passa talvez aí de uma impressão? Eu acho que existe essa animosidade, sim, né? Mas muito mais pelas atitudes do próprio presidente do que do agro, porque afinal de contas o agro, durante 2 mandatos do Lula, o agro produziu, prosperou, cresceu, respeitou e foi respeitado. O problema é que quando a gente observa esses movimentos e esses apoios ao MST, por exemplo, o Rio Grande do Sul está passando por uma seca danada, horrorosa. O governo federal veio aqui para ir em Ulha Negra, onde tem o maior assentamento do MST no Rio Grande do Sul, um dos maiores do Brasil. E lá o problema de estiagem não é como é aqui, por exemplo. Lá Ulha Negra sempre tem problema de falta de água, porque o próprio nome da cidade já diz, né? Ulha Negra. Por causa do carvão, eles não podem fazer poço artesiano, a água contamina, enfim, eles têm problema de falta de água. Sempre. Se o governo quisesse ver seca, ele tinha descido aqui no aeroporto de Cruz Alta, no aeroporto de Santo Ângelo, no aeroporto de Uruguaiana, no aeroporto de Alegrete, no aeroporto de Santa Rosa. Eles teriam vindo aqui, em Palmeira das Missões, em Ibirubá, em Julho, em Tupã. É ali que eles tinham ido. Mas eles não vieram aqui para ver seca, numa situação dramática que os produtores estão vendo. Vieram aqui para arrumar um meio de passar dinheiro para o MST. E foi isso que foi feito. O produtor, que está passando por uma dificuldade do tamanho que está, com os recursos orçamentários absolutamente zerados, como é que ele se sente vendo isso? Que tipo de mensagem isso é passado? Quando nós vemos um governo atacar o Banco Central do jeito que está fazendo, quando nós acabamos de passar por um processo inflacionário, que as pessoas reclamavam do preço dos alimentos, como é que a gente se sente diante de uma situação dessas? No momento que está tendo uma crise lá fora muito grave, uma crise bancária de novo, que nós precisamos união, nós vemos um presidente que ataca um senador da República, como aconteceu com o Sérgio Moro, que estava sendo lá ameaçado por a maior quadrilha do Brasil, o maior crime organizado do Brasil, PCC. Como é que o Brasil percebe essas questões? Quando nós vemos uma descoordenação total, cada ministro faz o que bem interno, o que bem deseja, não tem coordenação nenhuma, o presidente só faz discurso e às vezes faz uns discursos que parece até estar
fora do seu centro. Como é que o agro, que é o principal setor da economia brasileira, que vende para 190 países, que precisa de estabilidade e seriedade, se sente? Então, existe sim essa animosidade, mas ela não é gratuita. Hoje, a nível de Ministério da Agricultura, Ministério da Fazenda, você vê algo, visiona algo, Antônio, que possa trazer um pouco de alento aí para o produtor? Bom, o governo separou o Ministério da Agricultura, tem mais esse ponto, né? O governo separou o Ministério da Agricultura em 4. Eu já não tenho orçamento e ainda está fragmentado em 4. Nós temos uma expectativa que isso foi feito por medida provisória, essa medida provisória terá que ser votada na Câmara e nós estamos trabalhando para que ela seja reprovada, não seja aprovada, de modo que o Ministério da Agricultura volte a ser como era, para pelo menos concentrar o orçamento e a gente ter algum tipo de alento. Então, em termos de Ministério da Fazenda, nós esperamos que aprove uma âncora fiscal adequada, robusta, como tem que ser. O governo não tem que gastar mais. Quem tem que gastar somos nós, a sociedade. Nós temos que consumir mais. O governo não. Nós temos que consumir mais. Então tem que ter uma âncora fiscal sim, para que nós possamos consumir mais. Para que possamos baixar juros, tem que ter uma âncora fiscal. E o governo está sem âncora fiscal. E quer que o juro baixe? De que jeito? De que jeito? Então, o agro precisa produzir, precisa de juro baixo, precisa de estabilidade, precisa de inflação baixa. Mas para isso nós temos que ter uma coordenação melhor. Não é isso que nós estamos percebendo. Gostou hoje aí do público e também do que veio de feedback aí da reunião? Claro que sim. É sempre um prazer estar aqui em Ibirubá, produtores top. Vi gente aqui não só de Ibirubá, mas de outros municípios também, que vieram prestigiar aqui o evento. E como eu disse, o meu objetivo aqui hoje era vir para uma reunião para discutir com produtores top, com produtores que têm que tomar decisão, estão cheios de problemas e não é tomando decisões erradas que vão resolver seus problemas e que nos dão o prestígio da sua presença, entendendo que aqui poderiam levar alguma coisa para a sua casa, para as suas decisões. Então eu me sinto um privilegiado de ter tido a oportunidade de estar perante o tipo de público que nós tivemos aqui nesse evento. Obrigado, Antônio, né? Bom retorno, parabéns aí. Sempre muito bom ouvir quem conhece, quem tem essa vivência e quem tem também coragem, porque hoje às vezes as pessoas querem falar, mas se sentem acuadas de certa forma. E o senhor tem o posicionamento e deixa isso muito claro e ajuda as pessoas a terem também esse entendimento, né? A opinião, cada um forma a sua. Esse é o meu objetivo e essa orientação que eu recebo da diretoria da Farsul é sempre levar a informação para as pessoas tomarem decisão, independente se o governo, este ou aquele, vai gostar ou não. As pessoas têm que tomar decisão, o nosso papel institucional é esse. Tá certo, obrigado. Antônio da Luz, economista-chefe da Farsul em Ibirubá nesta sexta-feira.